Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, o seu podcaster radiofônico, com mais uma edição especialíssima do nosso podcast Peças Raras, que existe desde 2006. Que bom ter você aqui sempre em sintonia com o rádio, com o podcast, com tudo que há de melhor na comunicação. E hoje eu vou trazer aqui uma edição do programa Abrace uma Carreira. Quem acompanha há muito tempo aqui o Peças Raras, lembra que lá em 2017 eu falei com a Miriam Ramos, eu fiz uma cobertura do programa Abrace uma Carreira na Rádio USP. E agora, esse programa está na Trianon AM aqui de São Paulo, que pode ser sintonizada no TuneIn, que pode ser sintonizada pelo site radiotrianon.com.br. Então, nós vamos ouvir a Miriam Ramos fazendo esse convite para você acompanhar o programa, depois uma edição de pouco mais de 1 hora sobre a carreira de radialista, em que eu tive a honra de participar, agora no finalzinho de novembro, e no final deste áudio eu vou trazer a reportagem lá de 2017 que eu fiz para o podcast do Instituto Claro, aliás, um podcast sobre educação e cidadania que vale a pena você conferir se ainda não o fez. Instituto Claro, procure aí no Spotify, ou se não vai lá no Google, né? Podcast de Educação Instituto Claro, podcast de Educação ou de Cidadania Instituto Claro, e você vai encontrar muitos conteúdos que eu tenho certeza que vai gostar, como esse que eu vou apresentar no finalzinho do nosso áudio aqui neste episódio especial do Peças Raras. Muito obrigado, vamos então viajar a convite da Miriam Ramos pela carreira de radialista. Espero que você goste, hein? Olá, amigos, eu sou a Miriam Ramos, estou super feliz por poder falar com você na segunda-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio Trianon. Jovens estudantes, professores e os melhores profissionais do mercado, todos reunidos num só lugar. Programa Abrace uma Carreira, orientação profissional no rádio para você saber planejar o seu futuro. Te espero toda segunda-feira, ao meio-dia, na Rádio Trianon, no coração da Paulista. Abrace uma Carreira, com Miriam Ramos, o único programa de orientação profissional no rádio. A sintonia certa para você planejar o seu futuro agora que o mundo mudou. Toda segunda-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio Trianon. Tudo de bom pra você, Elaine Guedes! Tudo de bom, Miriam Ramos! Tudo mais de bom um de Mig programa. Zeidenberg! Tudo de bom, Marcelo Abud! Tudo de bom, Fernando! Vítor! Tudo bom, gente. Tudo de Legal. bom, Átimo Rodrigo! Tudo de bom, Anelise Gonzalez! E o nosso querido piloto dessa nave maravilhosa, Isaac Barros! Tudo bem, Barros? Hoje você tá aqui com a gente, hein? Abrace uma carreira de radialista. Olha que legal, hein? Hoje a gente reunindo aqui os amigos do rádio. Amigos, que delícia. né? Antes de mais Amigos, nada, né, amigos. Miriam Ramos, amigos, né? As pessoas que a gente conhece aqui há anos, né, de Mig Zeidenberg, todos aqui da mesa são muito queridos, né? E falar desse veículo magnífico, né? Esse veículo encantador, né? Que quando nós estamos dentro do nosso carro, ouvimos o rádio, quando estamos nas nossas casas, ouvimos o rádio, né? Esse veículo fiel de qualquer momento. E hoje tem uma divisória aí também, viu? Tem uma galerinha que não ouve rádio de jeito maneira. São alguns adolescentes que ouvem música, né? Mas não ouvem rádio. A gente tem aqui especialistas no assunto, né? Pessoas que estão no rádio, mas também migraram para podcast, e a gente vai saber um pouquinho e apresentar para vocês toda essa turma. Primeiro vou começar aqui pelo Marcelo Abud, meu querido amigo de muito tempo, criador de podcast, Peças Raras. Nossa, foi um dos primeiros, né, Marcelo? 2006. 2006, pensa bem. Professor de criação e produção de áudio da FAAP, trabalha com o nosso querido
Álvaro Bufará, maravilhoso, amigo da Elaine também. Estudei com Álvaro Bufará na faculdade, né? Olha só. Muitos anos. Nós conversamos recentemente com Álvaro Bufará e são mais de 30 anos, né? Mandar um abraço aqui pra ele. Um abraço, Álvaro Bufará. Isso. E também o Marcelo Abud, ele é produtor do podcast do Instituto Claro. E a gente vai saber toda essa carreira dele. Tudo bem, Marcelo? Obrigada, viu, pela honra. Um grande prazer falar sobre o rádio no rádio, né? Nada melhor. Um convite no podcast também pode, né? Também pode, sempre. A gente vai falar sobre isso. Fernando Vítulo, que está aqui do lado da Elaine, jornalista, criador de conteúdo digital, histórias, né? Depende. Quando a pessoa vai lá, a gente sempre busca trazer as histórias dela, né? Porque quando a gente fala história, às vezes o cara não, é historiador. Não, essa parte deixa pro meu amigo Heródoto Barbeiro. Contador de história, aí sim. Bacana, e você com seu podcast também, coautor do livro 100 Anos do Rádio, junto com a Annelise Gonzalez, a sua querida esposa, mulher. Veio junto, sempre me acompanhando. Sempre te acompanhando. Bacana, e você é coautor do livro, que a gente vai comentar um pouquinho, já tem um outro saindo do forno aí também, né? E a gente vai falar sobre isso. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. O Nilo Frateschi, que é publicitário, coautor do livro 100 Anos do Rádio, também coautor junto com o Heródoto Barbeiro e com o Fernando Vítulo desse livro e trazendo pra gente aí um novo livro que a gente vai falar sobre o assunto. Dmig Zaidenberger, ex-CBN, amiga jornalista, assessora de imprensa. E que legal ter você aqui, Dmig. Matando a saudade desse veículo sensacional, né? Saudade de vocês, né? Elaine, Miriam, quantos anos a gente se conhece? Muito tempo, né? Anos, né? Você vai contar a sua história melhor não aqui falar também. Quanto tempo, né? Eu acho que é melhor falar. É bom. Mais de falar. 50, gente. Aqui tá todo mundo pra cima dos 50. Todo mundo, menos o Fernando. Menos o Fernando. O Fernando é novinho. Aí nós temos também aqui um ouvinte clássico de rádio, o Atmos Rodrigo. Tudo bem, Atmos? Olá, tudo bom? Muita Eu já vou satisfação. começar com você aqui falando desde quando você ouve rádio. Olha, eu vou te dizer com sinceridade, desde os 7, desde os 6, por aí, e gostava de ouvir as notícias. Por incrível que pareça, olha só, um menino. Você ouvia a Excelsior, a Rádio Globo? Sim, assiduamente. Adorava. Ficava lá horas e horas. E me formei como jornalista, acho que em cima dessa paixão. A notícia, o envolvimento do rádio, o poder da voz, da transmissão das notícias através da voz, da emoção, aquilo é uma coisa mágica, né? É empolgante. É legal falar com gente assim que é do tempo antigo do rádio, vamos dizer assim, porque eu estou fazendo um curso sobre podcast e sabe o que acontece? Uma coisa muito interessante. Quem faz podcast hoje, pouca gente é radialista e pouca gente é jornalista, tá? Então, é muita gente que ele falou o poder da voz, aquela voz que a gente conhece, do Luiz Lopes Correia e de outros nomes, hoje não está em voga. Hoje não está em voga. Então eu acho legal a gente falar um pouquinho desse movimento, sabe? De vozes, que o Marcelo acompanhou bem isso, acho que é do tempo. O Fernando já é o mais novinho, e aí vem essa história do ouvinte nosso para falar um pouquinho de como que ele ouvia o rádio, como que era o rádio naquele tempo. Posso lembrar um personagem do rádio inesquecível? Todas as manhãs, eu lembro que do meu primeiro ano de escola, eu acordava com o Zé Bétio. Gente. Todo mundo, né? Agora eu vou deixar... Agora eu vou deixar você com inveja. Joga água nele! Eu vou deixar você com inveja. Por quê, Miriam Ramos? Porque eu trabalhei com o Zé Bétio. E o Zé Bétio me ensinou uma coisa que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, eu entrava na Rádio Record com o Zé Bétio na parte de notícia. Viu, Isaac? Já você vai falar aqui. E... Aí eu falava, e aí, tudo bem? Depois da notícia mandava um beijo. Tchau, gente, um beijo. E fazia assim. O Zé Bétio falou, não, beijo no rádio não é assim. Beijo no rádio é assim, ó. Aprendi isso. Você pega a palma da mão e você beija a palma da mão e dá aquele estrondo do beijo, porque você fazia só um beijo mocho, né? Sonoplastia. Não dá nem pra ouvir. Verdade, Gente, olha isso. Sabia?
Não só sabia, como também fui fã e ouvi. Aliás, né? Quem não foi fã de Zé Bétio? E ouvinte também, né? Ah, legal. Pega a cadeira aqui que você vai... Quem não tinha medo de acordar com a mãe jogando um balde d'água? Eu tinha. Todos os dias 7 da manhã, aqueles sonos, joga água nele, mãe. Aquilo era inesquecível. Que delícia, né? Muito bom, muito bom. Então a gente vai falar um pouquinho, vou começar aqui com o Marcelo, né? Contando. Marcelo, vamos falar um pouquinho da sua história do rádio também, né? Como que você começou a se envolver com rádio? Pelo que eu entendo, tá na veia, né? Eu acho que essa expressão, eu inclusive falo isso muito dando aula para os alunos, né? Que vem do berço. Isso é literal, porque minha mãe depois me revelou que quando minha irmã já tinha praticamente 2 anos, eu vim ao mundo e aí o que acontece? Ela precisava dar conta de aquela tarefa, né, que infelizmente até hoje fica muito nas mãos das mulheres, né, tripla jornada, não é nem dupla. Então, para ela dar conta de tudo, ela me deixava no berço com um radinho de pilha ligado em programas populares. Então comecei ali, ouvindo o Zé Bétio, depois vem o Eli Corrêa, então tudo isso está introjetado na veia, veio do berço. E lá pelos meus 8 anos eu tive a certeza de que o rádio era o meu melhor companheiro. Então aí... criança, ganhei um concurso que tinha que preencher um álbum, Paulistinha, Bazar 13. Eu também preenchi esse álbum. Depois carimbava as figurinhas e tal. E aí trocava por um presente. E eu troquei porque um radinho de pilha AM azulzinho que me acompanhava sempre à noite. Eu colocava embaixo do travesseiro e aí eu ouvia a Turma da Maré Mansa, que era da Rádio Globo do Rio, né? E me divertia demais. E ouvia futebol com Osmar Santos e Fiore Giliotti. Foi aí que tudo começou. Então, você ouvir rádio e depois você trabalhar no rádio, como é que foi essa migração? Então, a migração foi meio que natural, porque eu também, criança não, aí já na adolescência, com os meus 13, 14 anos, gostava muito de rock nacional. E um dia eu coloquei a caixa acústica na janela de casa e tinham 2 prédios na frente da minha casa. Isso em Campo Belo. Até eu quero descobrir os ouvintes que tinham nessa época. Então, ficavam algumas crianças, não era que nem hoje, os muros dos prédios eram baixinhos. Então, 3 horas da tarde, das 3 às 5, eu e minha irmã imitávamos os programas que ouvíamos na FM, né? Aí já a Sandra Grotti, o Tavinho Sesc, a gente ia todo dia... As rádios aqui na Avenida Paulista percorríamos todas, né, como ouvintes e tal, e depois chegávamos em casa e brincávamos de fazer rádio. Então das 3 às 5 a gente tinha a rádio New Wave, a emoção da nova geração. Isso acho que eu nunca contei no rádio. A gente colocava a caixa acústica na janela, brincava achando que estava fazendo só para brincadeira mesmo, e não sabia que o som estava se expandindo entre os 2 prédios. E daqui a pouco um monte de criança ficava em cima do muro, 3 horas da tarde, já esperando começar a transmissão, pedindo música. A gente tocava Veraneio Vascaína do Capital Inicial, que era proibida, a gente adorava, né? Enfim, aí passava a polícia, eu via aquilo, via as crianças... Tá, horário permite, tudo bem, e a gente se divertia. Fazia promoções, aí tinha música e show, a gente ia com um radiogravador nos shows, Kid de Abelha, Blitz, tal, era proibido, mas a gente ia ali, deixava na cadeirinha e tal, gravava os shows e depois tinha a versão exclusiva da música ao vivo. Então a gente fazia um música e show, tocava a versão original e depois a versão exclusiva da Rádio New Wave. Então, assim, eu comecei brincando de fazer rádio e televisão também, porque aí eu já tinha um amigo, o Alexandre Tondela, que hoje é diretor da Rádio Cultura Brasil, e que tinha a TVX, antes da Xuxa, tá, gente? Somos pioneiros, não adianta. Então, muito antes a gente brincava de fazer televisão, uma vez por ano tinha a festa de aniversário da TVX. Então foi assim que eu comecei e era uma brincadeira tão séria que eu nunca encontrei um ambiente tão profissional depois que entrei realmente para o rádio, né? Adorei tudo que eu fiz. Nesse prédio aqui, eu um dia parei na escadaria da Gazeta e pensei, eu quero, assim, isso com 14 anos, quando eu visitava as rádios, sonhei assim, eu queria trabalhar e estudar na Avenida Paulista. Eu trabalhei e estudei nesse prédio, né? Nossa, fiz a Casper, que maravilha! E estagiei na Gazeta já, a minha primeira experiência, assim. Então, foi fascinante. Ali eu conheci Moraes Sarmento, Moisés da Rocha, que também estava na USP. O pessoal... Está na USP. Está, o Rádio Matraca, que estava lá e aqui, né? Enfim, muita gente interessante que a própria direção da rádio, né, que, enfim, foi tudo muito mágico mesmo. A entrada foi muito mágica.
Quando eu me tornei locutor de FM é que veio a decepção. Porque eu achava que o locutor decidia o que ia tocar. Quando eu descobri que vinha tudo pronto, eu tinha que falar, era um robozinho, aí eu me decepcionei um pouco. Mas, mas é fantástico. Esse robô também é fantástico no rádio. Sim. É muito bom. Sim. Uns falam papagaio, né, também, né? Sim. O fantástico é que quando eu tive essa experiência como locutor de FM, eu comecei em Sorocaba, na Vanguarda FM, eu descobri o poder, essa magia mesmo que a gente fala do rádio. Porque eu fazia um programa que era jovem, tocando dance music na época, né, tudo, aquela locução super frenética, não tinha nada de muito próximo, assim, não era uma comunicação como do AM na época, né, que era muito dividido, assim, anos 90, eu tô falando. Então, era aquela locução, agora você ouve, tudo muito rápido e tal. E, de repente, antes de entrar no ar, eu fazia final de semana, né, folguista, estava começando, já ligavam algumas pessoas esperando aquela entrada no ar, sabendo o horário que ia entrar. E depois, quando eu fiz Natal e Ano Novo, eu fiz até as 9 da noite, véspera do Natal, aí eu entendi, porque muita gente estava ali numa cidade do interior, possivelmente estudando, e dizia que não tinha ninguém, que estava num momento muito delicado e que se não fosse o rádio não sabe o que faria da vida. Então ali a gente entendia um pouco desse poder, né, dessa amizade que existe entre quem ouve e quem faz rádio. Foi um momento bem mágico. Muito bem, né? E temos também o Fernando Vítolo, jornalista, criador de conteúdo digital, um conteúdo de inúmeras histórias e coautor do livro 100 anos do rádio com Nilo Frateschi. É isso, né? Que não pôde aparecer hoje, né, Miriam? Por quê? Não, daqui a pouco ele tá aí. Tá certo. Ele tá chegando, então. Tá chegando. E o Heródoto Barbeiro e Miriam Ramos, né? Miriam também participou do livro, né, eles Miriam? Me convidaram, o Nilo Frateschi me convidou, fiz lá o livro. Eu vou pedir pro Vítolo contar, né, o que é esse livro, é mais legal, e já tá com outro também aí no forninho, saindo ano 2024, o trio né? Parada Dura, né? Heródoto Barbeiro, Nilo Frateschi e eu, e a gente se juntou de novo, então a gente tá aí em comemoração ao ano 101 do rádio, né? Então a gente está lançando esse novo livro que é o New Rádio. É um conceito que o Heródoto criou, que é falando desse conceito mesmo, do que é o rádio hoje em dia. Porque a gente tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube, tem um monte de coisa, né? E o rádio, como é que ele se adapta a isso? Ele se transformou, não se transformou? O rádio continua existindo, tá forte, tá fraco, né? Como é que a gente faz rádio nos dias de hoje? Então essa é a proposta do novo livro, né? A gente lançou o primeiro... Desculpa, pode falar. Não, só ia falar que, pensando no Heródoto, né, eu lembro quando o Heródoto começou a transmitir com um vídeo na CBN, o quanto as pessoas contestavam aquilo numa bancada em pé, né? E quanto o Heródoto foi pioneiro em um monte de situações. É que normalmente sempre quem tem uma ideia mais à frente acaba apanhando muito, Sim. né? Então hoje ninguém vai questionar aquelas, né? Tanto de colocar a CBN na própria nem vai FM. Dizer que ele foi o primeiro. Exatamente. Também então, de colocar assim, primeiro o pessoal chama você de louco, aí depois o pessoal te ridiculariza, né? E depois depois te copia, e depois esquece, e depois ninguém vai falar nisso. Não, aconteceu. Exatamente. Exatamente. Ó o Nilo chegando aí, tava um pouco... Também vem de longe, né, Nilo? Nilo, que maravilha. Eu tava falando do livro agora, dos 100 anos de rádio no Brasil. Aí, o Nilo fez aí o nosso... Boa tarde, Nilo. O Nilo fez aí o convite para eu participar desse livro. Obrigada, viu, Nilo? O Nilo, os 100 anos do rádio. Aí o Vítolo já tá falando e já tem outro também no forninho saindo, que você vai dar em primeira mão pra gente, né? Vamos lá. Mas, a gente tava falando desse negócio das ideias, né? Que tem uma ideia muito à frente. O livro dos 100 anos de rádio no Brasil, a gente fez numa pegada multiplataforma. Então, por exemplo, igual a Miriam comentou que ela participou através de um vídeo, um depoimento, que você tem acesso através do livro. Né? Então você tem o QR Code, você faz a leitura do QR Code através do seu celular e aí você tem acesso ao vídeo, né? E teve gente que criticou e falou assim, mas como que é? Livro ou é vídeo? Ou não sei o quê. Não, são todas as plataformas. Você, né? A gente vai se adaptando e a literatura também não é diferente, claro. Né? Não é por causa disso que deixa de ser livro, né? Mas sempre vai ter um ou outro para criticar, né, Nilo? E a gente segue fazendo aqui, né? É verdade. Antes de mais nada, eu queria me desculpar pelo atraso aí. Imagina, nem teve. No meio do mato tem essas Que delícia! Eu vejo você lá com o cachorrinho, só no bem bom, naquela natureza maravilhosa. É verdade. Isso aí. Mas tem um preço a pagar, né? Tudo se paga preço, né? Aqui na cidade também. Paulo também, né? Qualquer coisa, você vai atravessar um bairro para o outro, você já demora 2 horas. Então talvez o preço não seja tão alto. Não, a balança aí eu acho que eu tô levando uma vantagem.
Então, Nilo, vamos falar um pouquinho aí desse projeto, né? Que é recente também, né? Os 100 anos do rádio. Isso. Aliás, a gente ainda, todo mundo comemorando. E depois a gente fala um pouquinho do que vem, né? É, legal. Bom, prazer contar com você nesse livro aí, um privilégio grande. Prazer é meu, que honra. Obrigada, viu? Essa ideia, ela começou por uma provocação do Acácio. Ele me ligou o ano retrasado, faz um livro. Eu falei, livro, meu negócio não é livro, né? Aí fui conversar com o Heródoto Barbeiro, ele de imediato abraçou a causa e apresentou o Fernando aí, que veio com essa inovação muito fantástica aí, agregou muito valor ao livro aí, dessa multiplataforma, né? Apesar das críticas, tudo na vida vai mudando. Quando a gente olha para o rádio lá no começo, era totalmente diferente do que a gente viveu e do que vamos viver ainda aí na frente, né? Exatamente. Esse livro, ele tem por volta de 14 horas de depoimentos gravados, são 170 depoimentos, então tem histórias aí fantásticas. São histórias emocionantes, são histórias engraçadas, tem de tudo ali. Tá bem bacana. Sim, falar um pouquinho da sua história no rádio, né, Nilo? Eu conheço você ali da época da Excelsior, Sistema Globo de Rádio, CBN, um momento muito especial, porque a gente foi a primeira equipe da CBN, né? Desse All News, né? Vamos falar um pouquinho da sua história, quem você tem de referência, as pessoas que você trabalhou, de outras emissoras também. A minha história no rádio, ela começou ainda moleque, né? Ouvindo. Eu tinha um vizinho que ouvia muito um programa da Bandeirantes chamado Na Beira da Tuia. Vocês não devem lembrar disso. Não, esse eu não conheço. Mas se procurar no Google, aí acha. Ou ouvindo o Milton Parron lá no Memória, vira e mexe, ele Isso aí, relembra. Exatamente. Então o rádio, ele entrou ali na minha vida através da audição. Quis o destino que um dia eu fosse trabalhar em rádio, né? Eu comecei trabalhando em agência de propaganda, com o sonho de ser jogador de futebol. Olha só. Aí um amigo que nos deixou essa semana aí, ele falou assim, Nilão, vai estudar que você é ruim de bola para chuchu. Você não sabe nada. Aí eu continuei na propaganda. E em 78 eu recebi um convite para ir para a Rádio América. E ali eu ingressei no rádio e fui até o final. Puxa vida. E referência nossa, Hélio Ribeiro, Heródoto Barbeiro, Miguel Dias, você, o Parron, o Zé Paulo de Andrade. Puxa, eu tive um privilégio de trabalhar com tanta gente importante. Osmar Santos está com a gente toda hora. Fiore Gilhote, puxa vida, tem muita gente aí. Eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas que me ensinaram e continuam me ensinando até hoje. Que maravilha. Nilo, eu gostaria muito de saber assim, a sua opinião com relação ao áudio que a gente hoje vê como podcast, videocast também, né? E o rádio? O livro teve videocast também, o projeto dos 100 anos. Isso, a gente fez uma websérie, né? Comemorativa de 100 anos de rádio no Brasil. Foram 8 episódios. A gente contou com algumas pessoas ali que fez parte ali até da divulgação do projeto, exatamente. Então, essa questão, né, que a gente fala hoje do rádio, da audiência do rádio. Quem é fã de rádio, ouve rádio sempre. Mas nós estamos falando, eu estou falando de uma geração nova. A geração dos 13 anos Olha, o Paulo de Santo André está ouvindo a gente, mandando um alô aqui. Isaac, fala aí. Fala aí, quem é o Paulo? Olha, o Paulo, além de ter sido um ex-apresentador de programa aqui na Rádio Clube, na antiga Rádio Clube, que ainda faz parte do grupo, está nos ouvindo na região de Santo André e você não faz ideia do que tem mais de interessante nisso aí. Ele está com o rádio ligado, sintonizado, ouvindo ao vivo agora. Isso é maravilhoso, né? Justamente o que a gente está falando, né? Obrigada, Paulo, pela sua audiência, viu, querido? Essa audiência do rádio, porque nós temos uma juventude migrando para podcast, fazendo podcast, né? Queria a sua opinião, Nilo, com relação à audiência do rádio. O podcast nada mais é do que um programa de rádio, com novas plataformas, com novas tecnologias, né?
para atingir justamente essa moçadinha que não ouve aquele radinho convencional. Que o Paulo está ouvindo, né? Exatamente, o radinho de pilha. Então, você tem que falar com essa juventude. Se você continuar insistindo naquele modelo, você não vai atingir essa moçada. Não vai atingir. Então, você tem que acompanhar essa mudança. E esse novo livro, ele trata justamente disso. Né? Justamente. Nada na vida é eterno. As coisas vão mudando, vão se aperfeiçoando, vão melhorando e vão comunicando com as pessoas de uma maneira diferente. Sim. Eu queria também aproveitar só a abertura do programa, que a Miriam comentou que tem muita gente que faz podcast que não é radialista, mas tem muito radialista entrando hoje, né? O difícil é a gente chegar a esses podcasts, né? Por exemplo, eu descobri esses dias um podcast feito pela Silvia Vinhas, né? Então tem muita gente da área entrando também e fazendo podcast. Então eu acredito que cada vez vai ter, mas e todo mundo, é aquela história, todo mundo hoje é uma mídia. Não, você tem que entrar, a gente já está entrando também, a Elaine Guedes e eu, a gente está entrando com um programa também de entrevista em podcast, porque senão você não atinge essa juventude. Agora, mais uma coisinha só, já que você é publicitário também, Nilo, com relação a quem aposta, quem investe no rádio, as empresas que patrocinam rádio, elas estão acreditando no rádio ou elas estão migrando para podcast? É uma pergunta difícil essa, Miriam. Tudo tá se transformando, né? Não só o rádio. Mas os clientes também estão mudando, estão com outras alternativas de mídia com um preço bem menor. Quais seriam? Assim, que Por exemplo, recentemente eu estive fazendo uma feira do livro em São Roque e o meu óculos quebrou e eu fui atrás de uma armação para arrumar. E aí o telefone desligado em cima da mesa ali, conversando com o meu parceiro, vai, absurdo, não conseguia arrumar a armação do óculos aqui e tal. Abri minha rede social, oferta de óculos. Ou seja, o telefone desligado... Isso é verdade. Ele está ouvindo. Ele está, isso são técnicas que... Ou seja, o dinheiro investido é pequeno e com uma margem de dispersão quase zero. Ele está indo buscar aquilo que você está procurando. Impressionante, tanto que esse impulsionamento que as pessoas também pagam é justamente para isso, né? Para pegar o seu público, o público que você quer. É fascinante. Você que é da área de publicidade também, né, Nilo? E radialista também, vamos dizer, por causa do podcast e do livro, autor de livro. Então você está unificando todas as plataformas, unificando tudo, né? Eu acho que uma coisa muito importante é a tecnologia do celular. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer uma matéria, pode estar reportando um fato, porque tem o celular na mão, tem uma câmera na mão. Então, assim, as pessoas, o cidadão comum se tornou muito poderoso com esse instrumento, né? E aí é que poderoso e perigoso. Depende do uso que se faz, Sim, né? poderoso, concordo, concordo, Marcelo. Poderoso e perigoso, né? E vai da legislação privilegiar isso, nós conversamos sempre, eu e Miriam Ramos, o jornalista, o profissional de comunicação, né? Porque, na verdade, as mentiras, que eu gosto de usar bem claramente a palavra mentira ao invés de fake news, porque aí você atinge realmente toda a população, elas não têm como punir, porque o profissional do jornalismo não é mais tão valorizado, né? E a gente teve um problema aí quando se tirou a obrigatoriedade do diploma, ficou tudo muito solto. Então a gente precisa pegar novamente essas regras para valorizar esse profissional que faz pesquisa, esse profissional que quando passa a informação para o ouvinte ou para o telespectador, enfim, ou para o jornal, ele estudou aquilo, ele está se responsabilizando pelo que fala. Então, acho que o público tem que aprender a diferenciar uma notícia profissional de uma mentirosa, para começar por aí, né, Miriam Ramos? Posso fazer aqui o advogado do diabo, né? Porque essa questão de muita gente ter podcast, eu acho que isso é muito positivo, porque democratiza, mas eu acho que sempre vem o lado ruim, né? E do lado ruim da pessoa não ter uma formação, não ter um estudo em cima disso, são algumas coisas muito básicas, até com o cuidado da informação que quer se levar. Então hoje, dentro da internet, existe uma
preocupação muito grande com as métricas de vaidade, com os likes, com o compartilhamento, número de views e assim por diante. Então, existe fórmula técnica hoje para você engajar um podcast ou um programa. Então, a gente vai falar de desgraça, vai falar de polêmica, vai falar de fofoca da vida dos artistas e assim por diante. E o pessoal na internet quer ver isso. É difícil o pessoal na internet que quer ver um conteúdo relevante. Então, por exemplo, vou pegar coisas básicas aqui que a gente aprende na faculdade quanto jornalista ou radialista. Checagem. Não tem checagem. Qual que é a checagem que se faz? Ou outra, uma coisa que o Heródoto Barbeiro já fazia lá na CBN, ouvir o outro lado. Agora vamos para o outro lado. Não era assim, Nilo? Exatamente. Não tem, mas aí tem um outro ponto. O jornalismo e o radialismo hoje profissional já está faltando isso. E eu fico pé da vida. Pé da vida. O que está acontecendo, gente? O que o pessoal está aprendendo nas faculdades? O que as rádios, as emissoras estão ensinando? Não tem mais checagem? Teve recentemente aí, durante a guerra, que a gente está tendo ampla divulgação de fake news de todos os lados, foi lá, o míssil que veio, que Israel atirou, não sei o quê. O único que não deu a notícia foi o Heródoto Barbeiro. Por que ele não deu a notícia? Quando confirmar, a gente dá a notícia. Só que tem essa ânsia de dar a notícia em primeiro lugar, e não, tem que ser rápido, tem que ser mais rápido que todo mundo, dar o furo. Pô, gente, o que está acontecendo? Você não aprendeu nada com a escola base? Tem que aprender. Pô, vai cometer o mesmo erro. A gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto a gente está atrás de um microfone ou na frente de uma câmera. A gente pode destruir uma família, a gente pode destruir um país, uma comunidade toda com a informação. Uma empresa. O que a gente está fazendo? Então, se você tem um podcast, um programa, você tem que ter uma responsabilidade muito grande com aquilo que você está falando. É, muito legal isso que o Fernando falou. Exatamente, Fernando. Mas justamente, Fernando, eu estava comentando aqui com vocês, o Roberto Vilela, que é um profissional aqui da Gazeta, ele é meu professor de podcast, sabe? Ele estava falando isso. A maioria, e eu até comentei aqui com o Marcelo, com todo mundo aqui, que justamente as pessoas que estão fazendo podcast hoje não são jornalistas e nem radialistas. Estão começando agora a Silvia Vinhas, que eu até sigo a Silvia. Ela faz um podcast de esporte bem bacana. Então, o que a gente vê é que as pessoas não estão checando, não estão fazendo exatamente nada disso, né? E tá tudo certo, tá valendo, né? Tá valendo, é uma vergonha. É uma vergonha. Posso colocar uma pimentinha a mais aqui? A gente pega uma frase, deve ter sido dita nos anos 80, pelo Hélio Ribeiro: o rádio é a melhor oportunidade perdida de melhorar o mundo. Então o problema não são as plataformas, não é a internet, o problema são as pessoas. E as pessoas já estavam no rádio fazendo, né, coisas boas e ruins. A gente tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Tem emissoras fazendo sério e tem outras que não. Então, a gente tem que dar cultura midiática na escola. Esse é o ponto. Tem que ensinar, como eu aprendi na escola, não tinha esse nome, mas a gente aprendia que tinha que ver, né, jornais diferentes, ler, tal, ouvir emissoras. Pô, eu fui rádio escuta, que sonho, né? Trabalhar ouvindo outras rádios. É a melhor coisa do mundo. E a gente ouvia as concorrentes. Então a gente aprende o que está errado e o que está certo, né? Não só na faculdade. Até porque a faculdade, os professores vão ter muita dificuldade, eu passo por isso, de enfiar na cabeça desses alunos e alunas quando vem um monte de coisa errada dando certo, entre aspas, ou seja, dando cliques. Então, dando dinheiro, né? Você vai pegar a manchete de um grande jornal caçando clique, né? Você vai ver, a manchete diz uma coisa, você vai ler o texto, é outra. Mas, você vai interpretar, um duplo sentido. Tudo que você aprende a não fazer. Mas, atrás de cliques. Então, o rádio é a melhor oportunidade perdida de melhorar o mundo. Acho que resume que isso não é de hoje. O que acontece é que hoje a gente tem muito mais gente com acesso fazendo. E algumas que, inclusive, não são jornalistas, pessoas, e que fazem isso de uma maneira brilhante, né? A gente tem Rádio Favela, a gente tem várias situações que são espetaculares usando o rádio, né? Mas o ser humano é isso, né? Achar que a maioria é boa, não sei. Eu acho assim, como você falou, citou agora a Rádio Favela, na verdade, essas novas mídias, elas permitem que o acesso à informação, e nós
permite também que nós possamos ouvir quem está longe, quem não teria uma oportunidade de estar trazendo a informação dele, a cultura dele, como no caso das comunidades mais necessitadas, né? Então, isso eu acho que essa tecnologia nova trouxe de bom. Mas, por outro lado, o que a gente vê é que parece que perdeu um pouco do critério do que é dito, de como é dito, né? Parece que você contar uma fantasia, contar uma mentira, não tem punição, né? A gente, como a gente tem observado nas últimas campanhas políticas, gente, um show de horror. Um show de horror. O que nós vivenciamos... Vai piorar, né? Agora com inteligência artificial. Pois é, inteligência artificial. E é muito interessante, né? Eu estou num grupo de coral de umas senhoras. E aí eu vejo como é interessante, né? E elas são continuamente, diariamente bombardeadas por informações agressivas, né, que eu falo da comunidade do ódio, do grupo do ódio, e elas absorvem isso, e eu acho que causam mal-estar para essas pessoas, né? E como é que a gente vai tentar brecar isso, frear essas informações agressivas que colocam mentirosas, principalmente mentirosas, desnecessárias, manipuladoras, né? Quais os mecanismos para que a gente tenha uma comunicação clara e eficiente e que seja, como o Marcelo aqui está dizendo, que toda essa informação, ou rádio, ou podcasts, seja utilizada para melhorar realmente o mundo, né, Fernando? Maravilha. Para melhorar o mundo, nós temos uma dica também muito boa que o Fernando vai dar pra gente, do Djavan, né? Bom, é um cara que eu gosto muito, assim, é um músico que eu desde pequeno já ouço, assim, e sempre acho fantástico. Eu toco bateria, né? Olha então, só. Aprendi boa parte do que eu toco na bateria tocando Djavan, então... E o que você escolheu pra gente ouvir? Vamos tocar Samurai? Pode ser? Vamos lá. Samurai. Ai, quanto querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. To be you. Vai sem me dizer, na casa da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser o serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Aê, que delícia! Muito obrigada pela sua sintonia aqui, Rádio Trianon, abrindo espaço para a edição do Abraça uma Carreira de radialista, podcaster, e só convidado fera. Marcelo Abud, criador do podcast Peças Raras, professor de criação e produção de áudio da FAAP, produtor de podcast do Instituto Claro, Fernando Vítulo, jornalista, criador de conteúdo digital, também coautor do livro 100 Anos do Rádio, e a Annelise Gonzalez, mulher dele, aqui participando com a gente.
o nosso querido Nilo Frateschi, publicitário, coautor do livro 100 Anos do Rádio, com o Heródoto Barbeiro e o Fernando Vítulo também, e trazendo pra gente quentinha a novidade do novo livro, eba! A Admig Zaidenberger, ECBN, jornalista, assessora de imprensa, e o nosso querido ouvinte Atmos Rodrigo, que escuta a rádio desde quando tinha 7 anos. Que coisa! Admig, e você? Conta a sua história no rádio. Nossa, entrei em 94, faz muito tempo, com 22 anos, façam aí suas contas. Já ouvia a rádio quando era adolescente? Eu ouvia muito, adorava. O Zé Becha era, né, acordava com ele. Aprendeu pra escola, a beijar, né? Eu morava com a minha avó, todo dia o radinho de pilha dela na cozinha, preparando aquele bom e velho cafezinho. Então, eu ouvia a rádio sim. Daí eu conheci, na época, na área comercial da Rádio Globo, né, do Sistema Globo de Rádio. Eu não lembro o nome do diretor naquela época, você lembra, Nilo? César Garcia? Não, era um outro. Mas enfim, ele que me chamou para trabalhar lá, para fazer... Antes de eu ir para a CBN, né, de eu ir para o jornalismo, eu fazia textos sobre o mercado financeiro o mercado paralelo de linhas telefônicas. Évora era patrocinadora naquela época, quando se vendia linhas telefônicas. E eu fazia os textos... Luca, não foi? Eu não lembro o nome dele. Sabe que me deu um branco, eu esqueci o nome do diretor comercial do Sistema Globo naquela época. Enfim, eu sei que eu fazia os textos e aí eles subiam lá para o estúdio, para os locutores, o Nonato, né, o Pimpim, o Rubens Pimpim, eles gravavam os meus textos. E depois eu fui contratada, o Zalo me chamou, o Zalo Comucci, que era o nosso coordenador de redação, para fazer redação para a Rádio Globo, Globo no Ar, e participar dos boletins do mercado financeiro da CBN e também trabalhar com você, que a gente fazia a Rádio X, né? A gente era redatora da Rádio X, depois reportagem. Nossa, que tempo bom, meu. Tempo maravilhoso, que não volta saudade. Mais, infelizmente. Não volta, mas foi o que mais ficou, né? Tanto que hoje acho que é o maior grupo que eu conheço de rádio, porque tem todo mundo que já trabalhou, tem até um grupo de Zap, todo mundo aí participa. Todos participam lá, né? É uma delícia. Nós, na verdade, aquela equipe, eu falo que era um momento muito especial, especialíssimo. Né? Na verdade, formamos amigos ali, né? E saíamos juntos. Então, assim, tinha um astral muito positivo, né? Uma atmosfera gostosa. A gente dava muita risada naquela redação, né? Era ali na Rua das Palmeiras, né? Rua das Palmeiras, boa e velha. 15. 300. Quantos anos você trabalhou lá, Nilo? 22. Não, eu nunca trabalhei lá. Dentro da área comercial? Você não... eu sempre me diverti, eu nunca trabalhei. Eu falei, olha o que era essa rádio, né? Olha só o que é essa rádio. 22 era aquela anos. rádio, né? Gente, você falou do Osmar Santos, eu lembrei dele. Encontrei com ele um pouco antes do acidente. Conversei ali, na frente da agência bancária que tinha ali na rádio. E era muito bom. As pessoas eram agradáveis, todo mundo era muito simples, todo mundo se dava super bem, se ajudava, tinha uma né? simplicidade muito grande e exatamente isso, uma boa vontade. Eu comecei como estagiária lá também, escuta na Rádio CBN, né? E a gente ficava, tinha uma comunicação muito grande com outras rádios, né? E era muito interessante, então a gente apurava e às vezes eu não tinha muitas histórias de dar a informação em primeiro lugar, não. Eu consultava o meu colega da outra rádio e a gente conversava ali, o que você acha? E tudo. Então, foi um grande aprendizado como um ser humano, aquela rádio, né? E a Miriam Ramos também, ela tinha uma vontade muito grande de ensinar, isso eu devo muito a Miriam. Eu também, né? A Miriam, aprendi muito com ela. Aprendi muito, né? Então, essa boa vontade... a rádio tinha um coração, uma humanidade que até hoje deixou... assim, como herança isso para todos nós profissionais que estivemos lá, né? E muita saudade, né? Muita saudade. Dig, voltando aqui um pouquinho para essas histórias que você viveu, tem algum momento mais assim marcante de cobertura que você viveu, que você se lembra, a Guerra do Golfo? Acho que você já estava nessa época, eu né? estava, mas eu fazia o boletim aqui da Paulista, ficava aqui no Rádio Táxi Vermelho e Branco, dando as notícias do trânsito em toda a cidade de São Paulo. E depois teve um plantão que foi eleição
municipal, que aí foi minha primeira reportagem, assim, eu não me dei bem. Nossa, eu me lembro. Eu ficava muito nervosa. Era incrível, né? O pessoal da redação fazia aqueles esquemas, todo mundo suadinho, em cada zona eleitoral, era fantástico. E foi ali no Palmeiras que eu fiquei. Então, assim, mas não cheguei a fazer grandes coberturas pela rádio, não. Não tive essa experiência. Sim. Eu gostava muito de redigir também, né? De escrever, de fazer os boletins, aquela correria do Globo no Ar. Final de semana a gente fazia aqueles plantões malucos. Eram 4 notícias por hora, né? A gente corria para o estúdio, voltava para a redação, fazia, né, os textos e tal. A gente se baseava muito pelo jornal Notícias Populares. Globo também, né? JB. Nossa, que fantástico. Então, né? era isso, assim, foi muito, muito bom. Foi um tempo muito gostoso. Ótimo. Você sabia que os bastidores do rádio é mais ou menos assim? Ou você, como você é ouvinte, né? Sim. Você sabia que tinha tudo isso aqui acontecendo? Eu fico surpreso com muita coisa também. Agora a gente fazia suposições de que existia também uma bagagem, um time assim muito poderoso e isso faz com que ocorra justamente aquela magia que cativa as pessoas, que faz com que a gente tenha aquela atenção a tudo que está sendo noticiado, falado, né? E é muito envolvente. Eu vou chamar o Isaac aqui para ele falar. Ele usa muito esse termo, magia do rádio. Eu adoro. Ele fala assim: deixa que a mágica eu faço. E é uma magia, então, realmente. É justamente. Isaac, conta aí como é que foi a sua história no rádio. Como foi, não, como é. E também, que história é essa de mágica, a magia do rádio? Bom, excelente tarde para todo mundo. Vou ficar aqui no meio das feras aqui, de joelhos, porque eu sou bem menor, bem mais novo, né? Mas não só mais novo que ele. Por que vocês estão olhando para mim? Não entendi. Eu acho que ele é mais novo, porque o meu cabelinho também já tá meio branquinho. Mas eu tô sem cabelo também, quase. Aqui, ó, como é que tá? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o gancho do professor, vou fazer as palavras também do Fernando, mas eu quero dar uma dinâmica diferenciada aqui, porque eu ainda sou aquele cara que vou bater no martelo dizendo que... vou bater na tecla dizendo que o rádio ainda é a melhor plataforma e é a única plataforma de comunicação que absorveu e absorve todos os meios de comunicação, sejam eles digitais ou não, né? Então, com o advento da tecnologia, você sabe, a gente conseguiu absorver o Facebook dentro do rádio, o WhatsApp também é utilizado, então mudou-se o jeito de fazer. O professor ainda comentou ali que não vai mais ter aquela caixinha de madeira que ficava lá em cima da prateleira. E isso eu estava falando agora há pouco com o nosso Serginho, que está ali me ouvindo. As cartucheiras? A magia do rádio já acontecia ali quando você chegava do colégio para poder ligar aquele negócio. Então, hoje está na palma da mão, é mobile, mas o rádio ainda está aí, persiste, e eu tenho certeza que não vai morrer. Tenho certeza disso. Eu sou capaz de dizer que muita coisa se vai, mas o rádio não. E eu sou de uma época mágica, dos tempos idos do rádio, onde... eu chegava do colégio para pegar a minha fitinha Basse, professor, aquela azul de 90 minutos, para gravar do lado A e do lado B as músicas, porque a minha mãe, já falecida, era muito apaixonada e as músicas internacionais eram alguma coisa assim que me fascinava. E eu adorava ouvir música no rádio quando eu ainda tinha 12 anos, e aí eu vou fazer igual você. Não façam conta, hoje eu não pergunta, você entendeu? Esse branquinho aqui já vai falar muita coisa. Mas eu sou dessa época, sabe, Miriam, onde você sentava para ouvir rádio e ficava ouvindo as músicas. Eu adorava ouvir programas. Eu cheguei em São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas fui criado no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e lá eu tive a oportunidade de conhecer músicas que me encantam até hoje, e eu tenho certeza que encanta a todos vocês que estão sentados aqui. Histórias, não só do professor Zé Bétio, devo chamá-lo assim, porque era um mestre, foi um mestre. Mestre Zé Bétio, né? Mestre e tantos outros. Mostrou muito a imaginação, né? Não se Sim. deixava nem fotografar. Pois bem, é aí que vem o papo da magia, porque o Zé Bétio, eu comecei brincando no rádio quando criança, porque eu ficava mudando a minha voz com meu irmão no banheiro.
brincando enquanto a minha mãe estava ouvindo o rádio e ela colocava lá uma musiquinha e tal, e eu falava assim, nossa, minha mãe de novo ouvindo aquela música do Chopin, I like Chopin, lembra? Used to say, nananã. Aí eu falava assim, toda vez a música e toda vez o cara fica, bom, senhoras e senhores, agora nós vamos com a música mais romântica da noite. E eu vou lembrar agora um outro grande personagem do rádio, que foi Gil Gomes Verdade, lhes diz. Gil Gomes lhes diz. Nossa, bom dia. Pesadelo com o Gil Meu Gomes. Deus do Então, céu. não, né? A narrativa de Gil Gomes no rádio Fantasmagórico, né? era de você ficar de uma concentração. Assim, é algo que você tem que estudar. Gil Gomes é um Pois caso de é. estudo, E eu, como né, professor sofri- Marcelo Sem Abudi? dúvida. Gil Gomes e Zé Béttio tem matérias dos jornais Pois é. dizendo da audiência na época no Brasil inteiro, né? Verdade. Eram os líderes. Zé Béttio disparado por causa do horário também. Verdade. Mas Gil Gomes, enfim, todo Sensacional. mundo na época sabia quem era, né? E quem viu na televisão não tem ideia do que era o Gil Com Gomes certeza. no rádio. Né? No Aqui E eu, Agora. pegando um gancho muito legal, eu sofria, hoje a gente chama de bullying, né? Mas na nossa época não era bullying, não. Eu era sacaneado mesmo na classe, por causa do meu cabelinho de conchinha e brincando com a minha voz, fazendo gracinha, imitando os outros. Para, eu, hein? Aí eu comecei a ganhar amiguinhos que me defendiam daqueles que me faziam bullying. E aí um professor que eu tinha, eu nem sei mais se está vivo, eu já passei dos meus 18, faz umas 4 vezes. E aí, provavelmente o professor Geraldo era um professor muito bacana, e ele falava assim, você tem uma voz diferente, vai brincar com isso que você vai ser radialista, vai trabalhar na televisão. E ali eu achava que aquilo era coisa de artista lá da emissora grandona, né? Posso falar o nome, Serginho? Da Globo. Porque vai que, né? Os caras me batem aí depois. E aí, o tempo foi passando, e então vem a minha história, o meu início com o microfone, pegando todas aquelas informações que ele disse, que o professor disse. É lamentável a gente ter hoje uma internet que é terra de ninguém, onde o microfone gera muita credibilidade, principalmente para aqueles que ainda não têm acesso 100% à informação. Porque então, o rádio falo, é um né? veículo barato, né? Veja bem, a diferença entre um rádio, o aparelho, o equipamento rádio e a internet é simples. Você compra o rádio, paga um preço uma única vez. Você não precisa ali pagar todos os meses por dados para você acessar a informação. Sim. Então a gente tem que pensar sempre que o veículo, rádio, ele é acessível, ele é o mais democrático Sim. dos veículos. Pois é. Né? Nilo, vou passar o microfone agora para o Nilo. Pegando um gancho aí no que você acabou de dizer, eu entendo o seguinte: o rádio, ele se complementa com a internet. Não é que a internet é concorrente dele. Com certeza. A internet veio para falar com essa moçada que não ouve, e é cultural isso. Se pegar minha filha, ela não ouve rádio. Ela Assim ouve... como não tem televisão em casa. Exatamente. É verdade. Mas Aparelho, ela acessa né? pelo site, ela Hoje pode tem um acessar mini pela projetor, internet, aí né? vai. Tranquilo, ouvir. É um complemento, né? Você pode consumir o rádio pelo sistema convencional ou pelo mobile, ou seja, Sim. lá pelo O que importante for. é a Notebook. linguagem, né? É a Verdade. linguagem. É o áudio, o vídeo, a linguagem. isso. Saber E só usar. voltando um pouquinho, a responsabilidade de quem trabalha com o microfone, seja de rádio, televisão ou na mídia escrita, passa por uma coisa: é caráter. As pessoas Verdade. estão esquecendo de uma coisa básica no jornalismo: a isenção. Tem muita gente aí fazendo campanha. O ouvinte não quer isso. Por isso, eu aprendi para mim, é um dos maiores, o Heródoto Barbeiro. Uhum. Eu provocava, toda hora eu falava assim, mas qual é a sua opinião? Ele falou, a minha opinião não é importante. Eu vou botar os dois lados e você forma a sua opinião. Discussão, Acho né? que isso é o jornalismo. Né? O que Pois a gente é. tem encontrado aí, em muitos lugares, é o contrário. Inclusive, Nilo, você falou uma coisa que eu concordo plenamente, que o podcast é rádio. Com né? certeza. Então, pensando que o podcast é rádio, é muito curioso como tem gente que dá tanto poder a essa questão do microfone, que forja estar em um podcast, né? Coloca ali como se tivesse um podcast, dá um depoimento e tal. E é uma falsidade absurda, Professor, mas a credibilidade... Até que pelo as desejo pessoas de dão. poder estar numa emissora de rádio. Sim, e Que a é tão credibilidade legal, né? que as pessoas dão É. a isso, né? Quer dizer, o perigo também de quem está recebendo não tendo
essa percepção do que é real ou não. É verdade. Esse que eu acho que o poder tem que estar na mão de quem recebe, senão a gente não vai conseguir. Eu vou concluir, Miriam, dizendo para você o seguinte: a minha história com essa peça que está aqui, o microfone, começou quando eu ainda era soldado na Força Aérea Brasileira, com um cara que está nos ouvindo agora, Vanderlei Messias dos Santos, que é sargento da Força Aérea. Vanderlei Messias? Vanderlei Messias, conhece. Eu sei que você conhece. Ele é da USP? Depois a gente fala sobre o Messias. E o Messias foi o único maluco que teve coragem num evento que ele organizava, numa empresa que ele já tinha, lá nos idos da década de 90, e foi o cara que teve coragem de falar: Isaac, pega o microfone e fala pra mim que vai começar o evento de judô. E aí a gente começou a fazer evento de ciclismo, de bike trial, e então lá no ano 2000 começou essa minha jornada maluca e eu não parei nunca mais. Que delícia, então, e nem vai aqui. Parar, hein? Espero Pode que não, abandonar né? A gente, Espero não. que não. O professor tá aí, tá todo mundo me encontrar e o Serginho vai autorizar. Isso aí, querido. Obrigado, Isaac. Obrigado. Agora momento de Mig, né? De Mig, momento musical. Marisa Monte, calma. Muita calma. Né? Muita calma. É o que todos precisamos, né, de mim? Todos. Que eu já tô pensando no futuro, que eu já tô driblando a madrugada. Não é tudo isso, é quase nada. Tempestade em copo d'água. Eu não tenho medo do escuro, sei que logo vem a alvorada. Deixa a luz do sol bater na estrada, ilumina o asfalto negro. Ilumina o asfalto negro. Não diga que não gosta de mim, não diga que não vai me notar. No pé do bar, em qualquer lugar, não venha me dizer que não dá. Não quero ver você se perder. Não diga que não vai me mudar, não diga que é difícil demais. Calma, que eu já tô pensando no futuro, que eu já tô driblando a madrugada. Não é tudo isso, é quase nada. Tempestade em copo d'água. Eu não tenho medo do escuro, sei que logo vem a alvorada. Deixa a luz do sol bater na estrada, ilumina o asfalto negro. Ilumina o asfalto negro. Não faz assim, não diga que não gosta de mim, não diga que não vai me notar. No pé, no bar, em qualquer lugar, não venha me dizer que não deu. Não diga que não vai me esquecer, não diga que não sabe explicar. Eu juro que não dá pra entender. Calma, 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 ilumina o asfalto negro. Ilumina o asfalto negro. Calma. Estamos apresentando Abrace uma Carreira, com Miriam Ramos, o único programa de orientação profissional no rádio. Brilho e conforto combinam muito bem nas passarelas do seu dia a dia. Na Pé Vermelho Calçados, você encontra sandálias mais fashion, os sapatos mais bonitos e os tênis mais confortáveis para os seus pés. Débora Sábio da Pé Vermelho sabe muito bem o quanto o sapato é importante em cada momento do seu dia. Faça-nos uma visita. www.pevermelhocalçados.com.br. Liri Vinhos,
Tenha experiências marcantes, provando sabores especiais. Quem disse que o prazer do vinho é reservado aos que têm muito dinheiro? Faça-nos uma visita. Nosso site lerevinhos.com.br. O mundo do vinho mais perto de você. Estamos apresentando Abrace uma Carreira, com Miriam Ramos, o único programa de orientação profissional no rádio. Aí, Miriam Ramos e Elaine Guedes, né? Tem um bastidor aí que a Elaine é tímida, não quer aparecer na chamada do programa. Então já tô falando pra vocês, mas é Miriam Ramos e Elaine Guedes, né, Elaine? Exatamente, Miriam Ramos. É. Exatamente. Olá, não, tá eu vendo? estou, mas, gente, eu estou tão feliz, vocês não sabem como eu estou alegre e feliz de estar fazendo esse programa, sabe? Porque a minha ideia é que o rádio é um veículo para fazer o bem. E quando nós estamos aqui conversando, eu tenho certeza que o ouvinte que está do outro lado, recebendo essa informação, ele pode ter mais ideias do que vai fazer, principalmente porque o nosso programa é mais voltado aos estudantes, sabe, Nilo, sabe, Fernando, sabe, Marcelo? Então, são aqueles adolescentes que vão decidir sobre uma carreira, abrace uma carreira. E o rádio, às vezes, não está na cabeça, né, do veículo de comunicação, não está na cabeça desse adolescente que às vezes está perdido. Ah, mas agora está muito, viu? Justamente porque cada um, como o Marcelo falou aqui, cada um parece que tem a sua emissora de rádio. Aí ele bota lá no videocast, né? No podcast é só o áudio, mas põe lá no videocast a sua emissora de rádio, com o seu logo, tudo. Então tá todo mundo enlouquecido, mas querendo vamos fazer um programa bem feito, né, Miriam? Justamente. Assim, uma coisa é fazer, né? Assim, é como fazer um bolo, mas fazer o bolo, né? A receita é diferente, né? Então, o que a gente tem que mesmo promover é a receita de um bolo bem feito. Um bolo bem feito. E quem fazia bolo bem feito? Que eu sou ouvinte dessa figura que o Fernando falou que tá ouvindo a gente. Sérgio Boca. Mas, nossa, um abraço, Sérgio Boca. Sérgio, um abração. Ó, todo mundo seu ouvinte aqui, viu? Que legal, Sérgio Boca. O cara tem história, né? Ele faz parte do livro? Tá no livro. Tá no livro, né? Rádio no Brasil, sim. Por isso que eu conheci ele. Conheci tanta gente aí bacana, né? Que maravilha. Justamente por causa do livro, contando ali um pouquinho da história dele. Muito bom. Eu vou voltar aqui pro Marcelo Abud para ele falar do podcast, que é muito interessante, é muito antigo, chama Peças Raras. Ele tem cada coisa do rádio, justamente que a gente vai ouvir aqui 3 trechinhos que ele escolheu pra gente, né? Tem inúmeros, mas é difícil. Aí ele vai dar um endereço pra gente ouvir o trabalho dele. Fala como é que é esse podcast. Bom, começou em 2006. Na verdade, eu fiz o primeiro podcast em 2005, outubro de 2005. Foi um podcast corporativo para os canais Sony. Eu trabalhava com emissoras de TV por assinatura, enfim e tal. Conversando nos bastidores com uma pessoa do marketing desses canais, surgiu a oportunidade. A gente fez essa primeira experiência e depois eu comecei a ser demandado para dar aula de podcast, né? No Senac, todo ano tinha workshop de podcast, eu era chamado e tal. E aí eu falei, bom, tem que ter o meu podcast, né? O podcast do Marcelo Abud. Aí eu fiz o Peças Raras, na época tinha um estúdio, e a ideia do Peças Raras vem muito da fita BASF, que foi comentada, né, pelo nosso amigo da técnica. O Isaac. O Isaac. Mas a fita BASF, eu não lembro da fita BASF azul. A minha era laranjinha. A laranjinha. Mas enfim, eu gravava, diferentemente do Isaac, que gostava de gravar as músicas internacionais, eu gravava os locutores e as locutoras. Eu gravava as locuções e ficava imitando depois. Olha isso. Então, eu acabei criando um acervo nessas fitas de muitos trechos, entrevistas, programas de rádio, principalmente da Rádio Cidade, que eu ouvia muito e tal. Mas, enfim, fui criando e tal. E quando eu coloquei o podcast no ar, eu comecei com esses áudios que eu tinha nas minhas fitinhas cassete. E aí, com o tempo, eu fui recebendo áudios de tudo quanto é lugar. Então, fui criando um acervo que veio de quem ouvia o Peças Raras. E fui entrevistando também as pessoas. Então, o Eli Corrêa foi uma das maiores
assim, um sonho realizado quando eu entrevistei a primeira vez. Esses dias ele participou de um podcast dizendo que se ele tivesse me ouvido lá atrás, que eu falo para ele fazer podcast desde muito tempo, como falei para muitos radialistas, mas enfim, ele disse isso num podcast. Se tivesse ouvido o Marcelo Albudi lá atrás, hoje ele já estaria num outro patamar, e hoje ele tá muito bem no podcast, no YouTube. Eu vi, bom. Professor, eu vi. Eu sou cria de Ciro César, que foi um dos apresentadores do Love Songs na Rádio Cidade. Claro. Rádio Oficina. Sim. Nasci lá. Claro. É isso aí. Então, Peças Raras é isso. São áudios raros de rádio e que eu comecei colecionando numa forma particular, e aí isso foi crescendo. Hoje a gente tem vários acervos também, consulto muitas pessoas. Por exemplo, quando o Peças Raras estava ali no comecinho, eu recebi contatos de pessoas que queriam contar a sua história, queriam dividir. A gente tem muita coisa ali nesse sentido, né? Marcelo, vou aproveitar então que a gente já está quase encerrando o programa para a gente ouvir os trechos. A gente vai ouvir três trechos que você separou do Peças Raras e você vai comentar pra gente, tá bom? Perfeito. Vamos lá, Neildo. Obrigada, sábado, viu? Aldeon vai lá ao programa e leva o disco 78, Chega de Saudade, João Gilberto. Do outro lado, Bim Bom. E eu não ouvia a música antes. Aí o Adair Lessa trouxe o Chega de Saudade, eu mandei tocar. Eu toquei e levei um susto. Falei, meu Deus, eu tenho certeza que eu estou diante de algo diferente, de algo novo, de algo muito bonito. Eu falei, eu podia ouvir outra vez? Eu mesmo. Ouvi de novo no ar. Começo de 59. Aí na segunda-feira, eu fiquei com a música na cabeça o fim de semana todo. No domingo eu toquei no programa. Na segunda-feira, dia de novidade, eu fiz um teste. Eu chamei o maestro Elon Chaves, que estava por ali, trabalhava na RGE embaixo. Chamei o maestro Rubem Pérez Puccio, chamei o Caetano Zama e toquei a música. Atenção, eu vou tocar a música do João Gilberto, Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vocês vão ligar para cá, era 366361, telefone da Bandeirantes. Vocês vão ligar para cá. Aquele que conseguir cantar o Chega de Saudade, que eu já toquei no programa sábado, toquei domingo, sem errar nem a melodia, nem desafinar, nem errar a letra, eu vou dar 10 long plays. Eu fiquei no ar das 10 a meio-dia. 2 telefonaram e cantaram certo. Um chamava-se Agostinho dos Santos e o outro Chico dos Titulares do Ritmo. Telefonaram lá. Os 2 únicos que sabiam. Bom, esse áudio que nós ouvimos é uma entrevista feita para o MIS, Museu da Imagem e do Som, com o Walter Silva, Pica-Pau, que ficou muito conhecido com o Picape do Pica-Pau. Começou em 58 na Rádio Bandeirantes, em dezembro de 58, e em 59 o lançamento de Chega de Saudade no programa Picape do Pica-Pau. Esse depoimento eu consegui porque o meu trabalho de mestrado foi em cima da vida e obra aí do Walter Silva, e fiquei visitando o acervo dele na casa, na Dea Silva, que é a esposa que foi produtora também dos programas, e a gente teve acesso a esse depoimento. Mais um áudio que a gente vai ouvir. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão, qual seja o pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão, qual seja o pão Bragança. De noite quando me deito e faço a minha oração, peço com todo respeito que nunca me falte o pão. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão. Bom, esse é o Caio Zan, produtor da Zanzar Produções,
E o ano passado, pela Rádio Cultura Brasil, fiz uma série de 5 episódios, está disponível no site da Cultura Brasil ali, contando também a história, né, o centenário do rádio. E aí o Caio Zan fez essa produção a partir de um áudio original do Nassara, que é o compositor do primeiro jingle em 1932, lá para o programa Cazé, e ele fez, ouvindo o depoimento do Nassara, falando como era o jingle, né, cantarolando o jingle, ele fez esse arranjo e fez essa versão atual do jingle. E também uma versão original com o Nassara, com ele tocando violão, ele e o Caio Zan, da Zanzar Produções. Então foi algo que a gente produziu ano passado. Obrigada, Marcelo. Olha, a gente tem um minutinho para encerrar o programa e eu vou passar a bola para o Nilo, agradecer a participação de todos, para o Nilo só dar aquela pitadinha assim do que está vindo de livro, né? O novo livro que está chegando, e você pedir a música que a gente vai ouvir. Ah, legal. Bom, o livro deve sair agora no primeiro semestre de 2024, tratando do novo rádio. O Fernando costuma dizer que o rádio morreu e nasce a cada dia, né? Ele renasce. E é isso, a gente vai tratar de rádio, como trabalhar nessas novas plataformas, novas tecnologias, mas é o rádio na sua essência. Delícia! Então, gente, muito obrigada. Elaine Guedes, muito obrigada pela parceria, Miriam querida. Ramos. Todos vocês, queridos aqui, o Marcelo Abud, Fernando Vítulo, Nilo Frateschi, Dmig Zeidenberger e ainda o nosso querido Atmos Rodrigo e o Isaac Barros, Neildo Neres e ainda o nosso... O Neildo? O Neildo tá aí. O Neildo tá aí. A nossa colega que está aqui, estudante de comunicação social, né, aqui da Casper Libero, a Yasmin Pinheiro, que está hoje aqui conosco na rádio, tá? Para finalizar, só o telefone de contato da gente, 94622-1111. Isso. E também agradecer aqui a Nelise Gonzalez e o nosso querido Sérgio, coordenador da Rádio Trianon. Um abraço, gente. E a música, Nilo? Nilo Amaro e seus cantores de ébano, Uirapuru. Delícia. Um beijo, gente. Beijo. Beijinho do Zé Bétio. Um abraço dos Moraes Sarmento. Seresteiro, cantador do meu sertão. Uirapuru, Uirapuru, desde o canto as mágoas do meu coração. A mata inteira fica muda ao seu cantar, tudo se cala para ouvir sua canção, que vai ao céu numa sentida melodia, vai a Deus em forma triste de oração. Uirapuru, Uirapuru, Seresteiro, cantador do meu sertão. Uirapuru, Uirapuru, tens no canto as mágoas do meu coração. Se Deus ouvisse o que te sai do coração. Você ouviu Abrace uma Carreira na Rádio Trianon, um programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos, toda segunda-feira ao meio-dia no 740 AM da Rádio Trianon. Informe Net Educação, o contraponto da notícia. Cientista, professor, jornalista, veterinário, locutor, artista. Até chegar ao ensino médio, já tivemos muitas profissões como nossas preferências. Decidir o futuro profissional e escolher uma faculdade é uma tarefa dificílima para o jovem. Pensando nisso, uma emissora de rádio pública de São Paulo, a USP-FM, colocou no ar o Abrace uma Carreira.
A jornalista Miriam Ramos, produtora e apresentadora, recebe mensagens de ouvintes que se decidiram pela faculdade após ouvir o programa. Interessante, eu fiz uma entrevista com o professor de farmácia e ele estava em dúvida justamente nessa área. Quando ele ouviu o programa, ele decidiu fazer farmácia. Muito legal, eu fiquei bem feliz. Conversamos também com alunos e profissionais presentes à edição que abordou a profissão de historiador. E ainda com o diretor da Rádio USP, Dagoberto Alves. O abraço aconteceu assim. Teve um congresso aqui, Semana dos Estudantes. Aqui na rádio nós começamos a fazer boletins. Essa ideia, deu certo, vamos fazer um programa. E vamos chamar todos os professores da USP e os alunos da USP e da sociedade que nos paga para devolver isso para eles. Se você for no mercado comprar uma pasta de dente, você paga imposto. Um pouquinho desse imposto vem para a universidade. E nós temos que devolver isso para vocês em educação, em cultura. E os alunos, eles saem daqui com outra cabeça, outra visão. Há um complexo, assim, só entra rico na USP, não, é gratuita. E a rádio está inserido nesse contexto. A ideia do Abraço é justamente trazer pessoas da profissão para responder dúvidas que esses alunos têm. Aos 16 anos é bastante difícil no depoimento deles escolher uma carreira. Muitas dúvidas surgem. E a ideia também é de colocar a universidade como um lugar acessível. Então a pessoa às vezes não tem a ideia, né, de que a USP é um lugar público, de que é uma universidade que ele não paga nada, que ele precisa estudar como todos os outros para conseguir entrar aqui. Morei no subúrbio, andei de trem atrasado, do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. O detalhe é que muita gente, já de uma classe social difícil, né, que o pai trabalha, a mãe trabalha, às vezes tem que trabalhar para bancar a sua vida, né, na verdade, para se manter. Então fica difícil concorrer com pessoas que têm uma vida mais tranquila, que o pai paga cursinho, que a pessoa pode estudar o dia inteiro. Esse programa também tem esse objetivo de mostrar a universidade mais perto desses alunos e mostrar que é possível fazer a USP, né? O que você quer ser? Que você quer ser? O que você quer ser quando crescer? Miriam ressalta que muitas vezes o estudante se depara com profissões que nunca imaginou seguir. O que você quer ser quando crescer? Oceanografia. É uma área que as pessoas não têm nem ideia, porque você fala é a mesma coisa que falar astronomia, professor de física, físico. Você pensa sempre que a pessoa vai ser um professor, como história, o programa de hoje. Você sempre vai achar que a pessoa vai ser um historiador, mas tem muitos leques para se trabalhar. Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. O programa de hoje, respondendo dúvidas sobre a profissão de historiador ou docente de história. Minha convidada é a professora Ana Paula Torres Mediani, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e integrante do grupo de História Ibérica da USP. Tem aqui pergunta de participação de estudante. Eduardo. Seria possível a história toda ser uma mentira? Não existe mentira, não existe verdade. O que o historiador faz é interpretar e analisar os documentos, as várias versões, os vários lados, né? E aí é muito importante que ele tenha um olhar crítico para tudo que ele lê. Então isso é a habilidade mais importante que o historiador precisa ter, né? Desconfiar do que ele lê. Perguntar, fazer perguntas para o documento, fazer perguntas para as fontes, fazer perguntas para os textos. A edição contou ainda com a socióloga e pesquisadora de história oral, Deise Perelmutter, que resume aqui o caminho que trilhou profissionalmente. Eu era bastante jovem, tinha 17 anos, terminei aos 21 aqui a FEFELESH. Foi um momento muito efervescente da vida pessoal, intelectual. Mas eu acho que o campo de pesquisa com o qual eu, de fato, me engajei foi se fazendo e foi se constituindo na medida que eu fui me profissionalizando, que eu fui trabalhando, tendo experiência empírica. E aí eu inventei um jeito de estar na história e, ao mesmo tempo, ainda ter um pé nas ciências sociais. Os alunos da ETEC Professor Basílides de Godoy, que fica na zona oeste de São Paulo, Noemi Silva Xavier e Eduardo Tomás da Silva, revelam se a visão que tinham da profissão de historiador
se manteve após participarem do programa. Não, porque tá muito atrelado, né? Envolve em tudo, então interfere um pouco em como a história do passado reflete no futuro, né? No agora. A minha visão de um historiador mudou muito, porque tudo que eu já pesquisei, principalmente na internet, era basicamente que a única área de atuação que o cara pode fazer é dando aula em escola pública, escola. E, é muito legal ver que o historiador ele tem uma contribuição enorme pro mundo, que é com pesquisa, que nem ela falou que, tem que explorar mesmo, que não é só não tem uma única verdade, tem várias possibilidades. Daisy conta como foi participar do Abrace uma Carreira e tirar dúvidas dos estudantes. Achei uma experiência incrível, um espaço interessantíssimo de discussão, de troca, de partilhas. Foi muito prazeroso estar aqui com todos. Eu acho muito importante, eu achei muito legal o programa, porque ele é legal pra quem acompanha mesmo. Eu não conhecia, eu gostei, eu vou acompanhar. Nossa, eu amei, porque quando a gente chega nessa idade de escolher qual curso, é aquele inferno, né? Porque a gente nunca sabe que profissão escolher, e você sendo bem esclarecida todas as profissões, porque a gente cria alguns mitos também sobre algumas profissões, e isso acaba bloqueando, né? E algumas pessoas acreditam que dinheiro pode levar à felicidade, mas a gente viu que não, que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta mesmo, independente do dinheiro. E isso é muito bom, porque esse programa abre nossa mente em relação às profissões. A vida que me ensinaram como uma vida normal. Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal. Era tudo tão perfeito, se tudo fosse só isso. Mas isso é menos do que tudo, é menos do que eu preciso. Todo o esforço de difusão cultural, eu acho sempre muito nobre, que é você traduzir uma questão, traduzir um campo disciplinar para um grande público. Então, portanto, a gente tem que ter essa capacidade de síntese, capacidade de atrair o possível aluno para a questão que a gente está trabalhando, que a gente está discutindo. O professor é importante neste momento de escolha. O Abrace uma Carreira pode ser uma boa indicação para que o estudante conheça opções para o futuro profissional dele. Marcelo Abud para o NET Educação, do Instituto NET Claro Embratel. Informe NET Educação, o contraponto da notícia. Washington Oliveto. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. É impressionante como a voz é reveladora. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho muito orgulho de ser radialista. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.